Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, quarta-feira, 21 de maio. A terceira fase da Copa do Brasil tá on e já fez a sua primeira vítima. O Grêmio caiu diante do CSA. O Vasco escapou por pouco. Já Atlético Paranaense e São Paulo conseguiram vencer os seus confrontos e avançaram para as oitavas de final. Hoje teremos, claro, novos jogos, novos confrontos. O Botafogo só entra em campo na quinta-feira. Mas fica esse destaque. Enquanto as equipes, no geral, estão precisando jogar com intensidade máxima, o Botafogo pode descansar o seu grupo, colocar os reservas para ganhar minutagem, enquanto os titulares olham para o confronto diante da Laú. Uma verdadeira decisão que promete ter torcedores chilenos em profusão no estádio Newton Santos. E é sobre tudo isso que eu quero conversar com vocês. Só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, peço por gentileza, deixe o seu like. Isso é muito importante, o YouTube distribui melhor o conteúdo e dessa maneira mais torcedores passam a conhecer o nosso trabalho. Inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, assim você vai ficar sempre muito bem atualizado e ainda vai nos ajudar a bater a meta dos 60 mil inscritos, uma marca tão importante aqui para a história do canal. Sempre lembrando que, como hoje é quarta-feira, teremos pelo menos 3 conteúdos ao longo do dia. Tem esse Radar Alvinegro, tem a tradicional live da hora do almoço, por volta de 1h05 da tarde, e tem também o Radar Alvinegro, segunda edição, mais para o fim da tarde e começo da noite. Beleza? Dito isso, vamos em frente. Copa do Brasil e as zebras. A gente sabe muito bem como é que funciona isso na competição nacional, não é verdade? Em outros tempos, que a gente, claro, não quer que voltem, o Botafogo cansou de ser surpreendido por equipes de Série C, Série B, Série D, enfim. Foram várias as vergonhas que a gente já passou, infelizmente, na competição nacional. Mas isso mudou. De 2022 para cá, desde que a gente virou SAF, o Botafogo sempre avançou com tranquilidade para as oitavas de final, mesmo quando a gente enfrentou um adversário um pouco mais complicado, que foi o Vitória. O Botafogo ainda assim também venceu e avançou, classificou, fez o que tinha que fazer. Diante do Capital no estádio Newton Santos, já vencemos o primeiro confronto por 4-0, o que nos confere a possibilidade, antes do jogo contra a Laú, que é uma final, o jogo mais importante desse primeiro semestre, concordo com essa avaliação do Ricardo, esse confronto pela fase de grupos da Copa Libertadores, valendo vaga nas oitavas de final da competição continental, é fundamental. Até pensando no segundo semestre, na janela de transferências, a voracidade com que você pode reforçar o elenco, em caso de classificação para as oitavas de final da Liberta, ela pode ser muito maior e acredito será muito maior. Mas depende desse jogo que é fundamental. E os nossos titulares que vêm jogando todas, eles precisavam de um momento para se recuperar. E aí, a goleada no primeiro confronto contra o Capital, dando tranquilidade para o jogo da volta, acaba sendo essencial. Um momento chave para que o Renato Paiva possa rodar o elenco, sempre, claro, com responsabilidade, dando minutagem aos reservas, dando ritmo de jogo a esses jogadores, até para que eles possam se transformar em alternativas mais seguras, de confiança do técnico. O Santi Rodrigues, o Natan, o Jefinho, eles precisam elevar o seu nível. E só jogando isso vai acontecer. E você vê como são as coisas. O Botafogo foi o único time que goleou no primeiro confronto da terceira fase, 4-0. O Cruzeiro foi o outro time que conseguiu uma vantagem ali interessante, fez 2-0 para cima do Vila Nova, jogando no Mineirão. Então, esse resultado, diferente do que as outras equipes estão tendo que passar, é que nos dá essa possibilidade. A gente vai jogar com os reservas diante do Capital lá no Mané Garrincha. E olha, mais do que suficiente para vencermos novamente, tá? É bom que se diga isso. Agora, quando você olha a situação das outras equipes, aí a coisa muda de figura. O Vasco, por exemplo, tinha empatado por 1-1 contra o Operário fora de casa. Estava fazendo 1-0 em São Januário, no fim da partida, praticamente no último lance, tomou um empate. E depois nos pênaltis, meus amigos, se você não acompanhou, perdeu um puro entretenimento. Olha, isso é uma coisa que a gente tem que falar. O Vasco proporciona entretenimento. Seja porque tá com o jogo meio que resolvido e se complica, seja porque tá perdendo daquele jeito que o Vasco várias e várias vezes acaba fazendo, gera entretenimento e esse confronto contra o Operário não foi diferente. O Vasco esteve
praticamente eliminado ali, tinha perdido o pênalti, já estava ali nas alternadas, o jogador do Operário então vai e desperdiça a cobrança, recoloca o Vasco no jogo, o Vasco faz o gol com o Lloyd, que durante o jogo tinha acertado um chute bonito, aí fez assim pro Diniz, e aí o Operário vai e perde mais uma cobrança, 7-6, o Vasco classifica para as oitavas de final. O Grêmio, por sua vez, foi prejudicado. Mas, verdade seja dita, em 2 confrontos contra o CSA, um time da 3ª Divisão Nacional, não conseguiu se impor da devida maneira. Perdeu por 3-2 fora de casa, empatou por 0-0 na Arena e está eliminado. Olha, os gremistas estão revoltados. E aí é uma revolta mista, né? Porque tem a revolta pelo gol mal anulado, que levaria para os pênaltis. O Grêmio, portanto, poderia ter uma chance a mais para avançar para as oitavas de final, mas também com a própria equipe, que vem fazendo uma temporada nesse momento muito ruim mesmo. O Grêmio não está jogando absolutamente nada e acaba ali, né, pensando, seus torcedores começam a pensar, pô, meu irmão, desse jeito, de repente, jogando aí o Brasileiro, brigando para não cair, vai que, né? O Atlético Paranaense, por sua vez, que na Série B do Campeonato Brasileiro está na 13ª colocação, pois é, o início de Série B do Furacão aí muito ruim, conseguiu vencer o Brusque por 1-0, vitória magra, com um gol ali logo aos 2, 3 minutos do primeiro tempo. O Brusque ainda fez um gol de empate, mas foi corretamente anulado e avançou também para as oitavas. Mas na Série B, o bicho tá pegando, hein? Já pensou o Furacão ficar na Série B por mais de uma temporada? A priori, é o time mais estruturado da Série B. É o time que teria maior capacidade para montar um time ali bacana para poder alcançar esse acesso. Mas as coisas não estão acontecendo por lá. Vamos falar com muita sinceridade que continue na 2ª divisão. Se tem uma coisa que botafoguense não fica incomodado é com o Furacão continuando na Série B para eles se colocarem no seu devido lugar, não é verdade? Aquela comparação de Botafogo, Atlético Paranaense, meu irmão, perdeu completo sentido porque o Botafogo fez a boa e o Furacão foi para a 2ª Divisão Nacional. O São Paulo, por sua vez, mais uma vez ganhou o Náutico. 2-1, já tinha feito 2-1 no Morumbis, fora de casa voltou a vencer pelo mesmo placar. Mal começou o jogo, a torcida do Náutico tentando meter aquele caldeirão, aquela pressão, mas o Luciano de cabeça abriu o placar para o São Paulo. Depois o Náutico teve um jogador expulso, mas aí o Ferrarese deu uma entrada completamente desnecessária. O campo estava muito encharcado, não precisava dar o carrinho que ele deu. Foi expulso também, mas no fim das contas venceu o São Paulo, está nas oitavas. Então, pelo menos nessa terça-feira de Copa do Brasil, um grande já foi para a história. Agora, temos outros confrontos acontecendo nessa quarta. O Botafogo só joga na quinta e nessa quarta vai acontecer o seguinte: o Fortaleza, que empatou o primeiro confronto fora de casa com o Retrô por 1-1, vai decidir jogando diante dos seus torcedores. A Aparecidense, que só perdeu por 1-0 no Maracanã, recebe o Fluminense. Esse é um bom jogo para ter uma surpresinha, hein? O Bahia, que venceu fora de casa com um pênalti inexistente, o Paysandu, vai jogar na Fonte Nova buscando essa classificação. Maracanã retém ali a partida entre Flamengo e Botafogo da Paraíba. O rubro-negro venceu por 1-0 o jogo da ida. O Atlético Mineiro recebe o Maringá. Maringá que foi muito prejudicado na partida de ida. Foi 2-2, mas teve um pênalti escandaloso onde o cara testou até onde dá para puxar a camisa do atleta sem rasgar. E a arbitragem nada marcou. Pois é. E ainda teremos hoje também o Corinthians e o Novo Horizontino no jogo da ida. O Timão venceu por 1-0, joga na Neoquímica Arena, tem grandes chances aí de avançar. A menos que o Corinthians decida fazer uma surpresinha para os seus torcedores, né? Quem que você acha que pode se complicar dessas equipes aí que estão na Série A do Campeonato Brasileiro? Quem que você acha que pode se enrolar logo mais? O Fluminense, diante da Aparecidense fora de casa, acredito que não vai ter vida fácil não, hein? Podemos ter uma surpresa nesse confronto. O Atlético Mineiro sendo surpreendido pelo Maringá, o Atlético Mineiro não vem fazendo grandes jogos, né? De resto, eu acredito que vai dar a lógica, o Flamengo, o Corinthians, Bahia e Fortaleza vão acabar avançando. Mas eu quero saber a sua opinião. E amanhã, mesmo com o time todo reserva, palpites para Capital versus Botafogo? Comenta aí.